Ora, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um espaço do programa Plataforma Popular. Hoje é sexta-feira e hoje entramos um pouco fora do nosso tempo habitual. As sinceras desculpas por parte aqui da Strong Life. Mas graças a Deus estamos no ar, vamos levar até si mais um tema de interesse social e, como tem sido habitual, trago aqui um painel de luxo em que alguns, ou melhor, um só, o telespectador já está habituado, aliás, dois, os telespectadores estão habituados a ver aqui na Strong Life, mas também em outros canais de televisão. Muito bem, já vou, antes até de apresentar aqui o meu painel de luxo, vou falar aqui do nosso tema, que está ligado com, neste caso, o passado mês de junho, neste caso que celebrou-se no dia 1 de junho, o Dia da Criança, mas também, por outro lado, mas passado mês de junho, não, ainda estamos em junho, estou aqui a correr, muito obrigado. Neste caso, o dia 1 de junho, ou melhor, o mês de junho, que há muitas atividades ligadas à criança, falo sim do Lisa Só Festas e também de outros trabalhos, e aqui na Strong Life nós fazemos a regra, trazemos temas ligados ao mês, neste caso, da criança. E falando na criança, temos 16 de junho, tá? Temos 16 de 16 junho, anos, Dia da exato. Criança Africana. Exato, que vem aí mais uma atividade. Hoje vamos falar do trabalho infantil em Moçambique. Este é o tema para hoje. Vamos olhar vários pontos ligados a esta situação que, de certa forma, corre já há bastante tempo no nosso país e quase em quase todas as províncias, este mal tem crescido a cada dia que passa. Vamos tentar perceber aqui dos nossos convidados de onde é que começa essa questão do trabalho infantil e quais são as possíveis maneiras que podem ser aplicadas para ultrapassarmos, para travar, para mitigar esta situação. Doutor Júlio, começo por ti. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, portanto, colegas. Boa Mais um tarde. tema muito importante, nele vamos de facto debruçar. Muito Muito obrigado. obrigado. Professora Catarina, boa tarde. O telespectador estiver pela primeira vez aqui na Strong em direto, mas já esteve Exatamente. aqui em várias peças Sim. de reportagem. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores aí e boa tarde pessoal que está aqui conosco. E vamos a isso, vamos tratar desse tema muito interessante nesse mês de junho dedicado à criança. Muito obrigado. Alberto Coça, Alberto Jaime. Alberto Jaime Cosa. Alberto Jaime Coça. Gostas muito do teu segundo nome? Alberto Jaime Cosa. Muito obrigado. Bem-vindo. Tudo bem? Estou bem do seu lado. Ok. O Alberto é um dos meninos que, em algum momento, alguém. Melhor que eu deixe que ele conte sozinho como é que entra para esta situação do trabalho infantil. Foi é um dos meninos que foi vítima desta situação. Alguém o teria convidado para exercer este trabalho e, em algum momento, não chegou a ter alguma remuneração do tempo em que mesmo esteve a trabalhar. Doutor Júlio, começo mesmo por ti. De certa forma, o trabalho infantil é uma realidade. Em todos os pontos do país, onde existem lá crianças, onde existe lá o comércio, há esta situação. É possível depararmos-nos com estas situações a cada dia que passa e parece que esta situação tende a crescer. Os números falam por si. Certo, é uma situação preocupante, de facto, porque dia após dia vai crescendo o número de pessoas que vão fazendo esse tipo de trabalho, um trabalho infantil, um trabalho que, a dado momento, quando olhado na sua essência, estaremos aqui numa condição de maus tratos ou tráfico de pessoas, por aí em diante, porque as pessoas são convidadas vindo de outras regiões rurais e chegado nas grandes cidades, são sujeitos a trabalhos que praticamente, a dado momento, quando olhadas, quando olhamos os trabalhos, fere com aquilo que é a emoção, a condição física ou emocional daquela pessoa que está a ser sujeito a este tipo de
de trabalho. Então, é uma realidade em que todo mundo, praticamente, vendo essa situação, temos que repudiar e, a dado momento, um dado muito importante aqui a reter é que deve, de facto, haver denúncias, porque as pessoas vão sendo sujeitas a um trabalho que vai, de facto, colidir com aquilo que é o normal de um ser humano. Há quem leva um bidão de água lá no chão até o 15º andar. Isso acontece. Há quem vende ovos, sai de manhã e só volta à casa do patrão, onde vive com o patrão, às 22 horas, numa tenra idade em que de facto deveria estar aonde? Na escola. Então é uma realidade que dia após dia vamos assistindo e o mais importante de tudo isso, como disse logo a priori, temos que fazer denúncias. Exato, doutor. Faço essa questão para ti, mas também para a doutora Catarina. Cada dia são flagradas situações reais do trabalho infantil, mas parece que em meio a isto surge um ponto que, na verdade, como é que podemos dizer isto? As pessoas estão a normalizar, posso colocar desta forma, está-se a normalizar a questão do trabalho infantil. Olha-se para uma criança e vê-se ali alguém que está em condições de trabalhar porque está ali na rua, está a fazer esse trabalho. Doutora? Sim, esse caso de estarem a normalizar é muito mais porque é mais fácil manipular uma criança do que manipular um adulto. Então as pessoas tendem a procurar mais crianças para fazer um certo trabalho pesado que não tem nada a ver com o que a criança deveria fazer naquele exato momento, mas que é mais fácil manipular a criança e pagar menos, e as pessoas acabam levando o trabalho mesmo para as crianças, e acabam normalizando isso, e cada dia que passa, na verdade, sim, isso tende a ser um ato, entre aspas, normal. Mas algo estranho também, que se formos olhar, parece que a maior parte destas crianças que são submetidas a estes trabalhos não são oriundas de onde estão a trabalhar, sempre vêm do outro lado de fora. Por ser isto mais fácil ou mesmo porque essa justificação de falta de condições é uma realidade. Certo. Essas manipulações tendem, em vista, olhando na origem de cada um, como disse a doutora aqui, é muito fácil manipular uma criança, porque a criança não está no seu estado normal de discernir o certo e o errado. O pouco dinheiro que praticamente é dito que jamais irá receber, para esta criança praticamente é um valor amplo, deixa daquilo que é o normal em que uma criança só deveria fazer, ir à escola, e passa a servir um patronato que nunca mais o dará o mínimo possível que deveria de facto. Mas manipulação, doutor Júlio, está aqui a falar de manipulação, doutor Júlio, e também a doutora Catarina. Está-se a falar aqui está-se a falar aqui de manipulação. Este contrato, podemos colocar assim, é feito diretamente com esta criança, com este menor ou com os seus encarregados de educação. Porque eu acredito que essas pessoas que contratam essas crianças têm uma ponte, não vão diretamente à criança. Isso varia. Depende se a criança tem, se a criança é órfã, por exemplo, aí está mais vulnerável. Então, se a criança tem pais que não foram à escola, tem pouca informação, também é uma outra criança vulnerável, porque alguns pais que têm pouca informação acham que aquela criança é uma renda, ela também tem que trazer uma renda. Então, se estão a passar por necessidade, todo mundo ali em casa deve trazer o alimento em casa. Então, acaba sendo algo que facilmente, eu queria dizer que acaba sendo algo que para manipular. Empurra, quer dizer, a questão financeira de casa, a condição social. Exatamente, empurra. a condição, exatamente, muito obrigada. A condição financeira de cada família acaba levando com que a criança esteja
nessa linha de frente para poder estar a exercer esses trabalhos. Bem, neste caso, doutor Júlio, já vamos conversar, não é? Já vamos começar a ficar à vontade. Neste caso, não seria mais fácil os encarregados de educação, as pessoas mais velhas, irem trabalhar e deixar um espaço para que a criança continue a ir à escola? O normal seria este, só que o que se nota de facto é o contrário. Em Moçambique temos a lei de trabalho, então lá existe qual é a idade mínima para que a pessoa exerça algumas atividades, olhando naquilo que é a idade da pessoa. Mas o que acontece é que extravasamos aquilo que são os limites legais. A gente faz coisas que praticamente, olhando a sua essência, extravasam aquilo que a lei preconiza. Vamos deixando. Há quem doa uma criança que olha, vai lá trabalhar e aqui em casa todos devemos trazer o quê? Alguma coisa para poder fazer o quê? Pôr na mesa. Então, tem que ser um adulto no seu estado normal, estando na guarda deste que é menor de uma criança, praticamente tem que saber qual é a atividade que essa criança deve ser subcarregada, digamos assim. Não numa condição em que a criança tem que sair à rua, ou ir mendigar, ou vender alguma coisa, ir trabalhar. A criança não está no seu estado normal de trabalhar. E também não há nenhuma condição possível de dar trabalhos exagerados a uma criança. Porque a criança tem que ir para a escola, tem que, olhando na sua idade, tem que ser idade de trabalho ou tarefas consoante aquilo que é a sua idade. E reservar muito tempo para que essa criança estude. Mas se diz, em algum momento, quando estamos nos transportes, a gente ouve pessoas a debater no sentido de uma coisa é dar um trabalho pesado a esta criança para fazer, uma coisa é ela estar sentada num sítio a comercializar um certo tipo de produto. Há quem diz que não se pode comparar, mas acho eu, vou saber do Dr. Júlio e da doutora Catarina, tudo isto é trabalho infantil e é crime. Obviamente que sim, porque existe, imaginemos que estamos a limitar um direito que a criança tem. Ok, vai vender ovo sentado ali, sai às 7, 6 horas de casa, só vem às 22. Quando que essa criança vai trabalhar? Ou quando que essa criança vai estudar? Estamos a limitar um direito, que assiste a pessoa da criança. Então, não temos que limitar. Nós, como pessoas adultas, é que devemos, de facto, olhar na criança e dar aquilo que praticamente é do seu direito. A criança, por si só, não tem essa condição, esse dever de procurar um alimento e de facto, fazer o uso daquilo que são as suas procuras. Nós, como adultos, nós, como pessoas que praticamente somos encarregados das crianças, é que temos essa obrigação, não uma criança. A criança, praticamente, existe as tarefas que praticamente ela poderá fazer. E essas pessoas que procuram estas crianças para fazer estes trabalhos, são pessoas que normalmente não têm filhos em casa, porque seria isto talvez um exemplo, não é? Olha que não. Às vezes contratam crianças que têm a mesma idade com os filhos para fazer um trabalho que não tem nada a ver com aquela criança. Uma vez que ela está vulnerável, não tem ninguém ou tem falta de alguma coisa em casa, as condições são precárias, as condições financeiras nesse caso são bem precárias, aproveitam-se. Não porque não tenham crianças em casa para poder mandar também, porque sabem que os seus próprios filhos não são capazes de fazer aquele trabalho que estão a dizer para o tal rapaz ou menina foi contratada para fazer. Então, é isso. Olhando na essência, isso é falta de humanismo. A pessoa não tem um mínimo de humanismo. Porque se diz, até o mais caricato é que a criança da pessoa que praticamente manda na outra é mais, digamos nós, de uma idade meio avançada do que aquela que praticamente está sendo acordada às 4 horas para poder fazer trabalhos que praticamente vão perigar aquilo que é a sua saúde. Mas justifica-se em algum momento, doutor Júlio, que não seria na totalidade falta de humanismo, porque estas crianças supostamente serão remuneradas? A remuneração, há trabalhos que praticamente, que quando olhado a quem são ditas para poder fazer, não procede. Qual é uma remuneração possível de uma pessoa que praticamente sai às 6, só volta às 22 em casa e é ilimitado aquilo que são os direitos? Existe um valor para poder pagar isto? Paga-se um futuro hipotecado? Não é possível. Não se pode pagar alguém te roubar toda a sua infância.
não há preço que alguém pague para comprar a tua infância, você perder o momento de brincar, um momento de estudar, um momento de descobrir a si próprio, porque é um momento de descoberta, então é difícil. Não tem como pagar isso. Muito Não bem. há, não há nenhum preço. Por mais que alguém diga, mas eu dei 1000 meticais, ele foi carregar um bidão d'água. Epá, desculpa. Aquele momento em que aquele miúdo foi carregar, com certeza pode ter sofrido algumas transformações no organismo da criança, porque não está preparado para aquilo. E isso é crime. A lei prescreve isso como sendo maus tratos. E a punição praticamente não é branda, não. Ok. É bem carregadinha. Ok. Muito bem. Jaime, desculpa, Alberto Jaime Costa. Já venho aí a ter consigo. Doutor Júlio, professora Catarina. Há pessoas que dizem que, olha, não, a professora falou de dar 1000 meticais, deu um exemplo de dar 1000 meticais a esta criança. Há pessoas que dizem que não posso dar este valor assim à toa, porque a criança não vai considerar. É importante ensinar esta criança que, para tudo na vida, deve se sacrificar. Olhando talvez por uma situação que a família desta criança não é estável financeiramente, tem vindo a sofrer algumas dificuldades. E há pessoas que dizem que, olha, não posso dar este valor simplesmente, porque a criança pode habituar-se a isto. Como é que olhamos? Eu, por acaso, não sou a favor de dar dinheiro a crianças. É muito simples olhar para a criança, se for uma criança sozinha, ver a criança e descobrir quais são as necessidades daquela criança, ou perguntar qual é a necessidade daquela criança e logo diz, a minha necessidade é essa, e usas o dinheiro para custear a necessidade daquela criança. Porque, de fato, a criança não vai conseguir gerir os 1000 meticais. Isso com certeza vai acabar na pipoca, na bolacha. E dia seguinte nem tem chinelo para poder caminhar por aí. Já aí vem o inverno, não tem um sapatinho. E esses 1000 meticais já poderia comprar um sapato. Mas veja só, tens 1000 meticais, encontras uma criança... Mandas carregar alguma coisa? Não, você manda carregar algo para poder, porque não tem remuneração possível para o trabalho dessa tal criança. Se você quer ajudar de fato a criança, tens 1000 meticais no bolso que você acha que pode financiar para poder ajudar a criança. Por que não comprar um sapato porque vem aí o inverno? Por que não compras um fato de treino? Não vais perder nada com isso, muito pelo contrário, você vai estar muito espiritualmente, dentro de si vai estar muito suave. Yeah. Exato. E outra coisa é, como o ensinar o sacrifício a uma menor não passa por isso. Estaremos a infringir maus tratos. Porque o ensinar tem que ver qual é a idade que a pessoa tem. Essa pessoa que estou a dizer isso é capaz de acatar, pôr isso em prática. Vou ensinar, digamos nós, a condição de saber que isto não veio de por acaso, tem que haver um sacrifício, usando questões que, olhando a sua essência, são maus tratos. Isto não faz sentido nenhum. Imaginemos que uma criança, numa tenra idade, o diga com a mais bem, olha, aqui em casa, quem não trabalhar, quem não se fazer à rua para pagar dinheiro, não vai comer. O que será dessa criança? Não faz o mínimo sentido. Então, de uma forma gradual, temos que ensinar o sacrifício. Exato. Não fazendo questões que, olhando na sua essência, vão, de facto, hipotecar aquilo que é o futuro da criança. Muito bem. Jaime, Alberto, é que eu tenho um colega, o nome deles é Jaime, então tenho muito o nome dele na mente. Alberto Jaime Costa, tá bom assim? Sim, tá bom. Ok. Ele quer que eu mencione o nome todo, completo. Tudo bem. Alberto, eu sei que tens feito este trabalho nas ruas e tal. Pode contar-nos como é que chegou até a rua para fazer o trabalho que tens feito? Sim, posso. Cheguei até aqui na rua, fui contratado por um senhor, me trouxe de Gaza para aqui em Maputo, disse que tem um job para a gente. Até eu perguntei, vai me dar por quanto por mês? Ele disse que vou te dar 2,5, mas contando por comida e dinheiro de renda, aí mesmo. Desculpa, Alberto. O senhor falou contigo diretamente? Sim, diretamente, sim. Não chegou até os teus encarregados de educação, teus pais, Não. teu irmão mais velho?
Não. Não Falou chegou. diretamente contigo. Sim. Como é que este senhor chegou até a sua casa ou como é que teve o teu contato? Ele tinha uma obrada que trabalhava para ele. Ele disse que tem um amigo que está lá em casa, que pode vir trabalhar também. Ok? Ele disse que ele quer. Depois lhe deram contacto, falou comigo, ele veio até em casa. O Veio falar senhor com- saiu de Maputo Sim, para casa, depois sim. de falar consigo ao celular. Sim, Ok? veio me levar. Disse, ok, tá bom, aceito. Me levou para aqui em Maputo. Aí quando cheguei aqui em Maputo, me mostrou o quarto, onde para eu dormir com meus amigos. Todos éramos 10, éramos 9. Depois chamou mais outro, somos 10. E todos esses, tu conheces, são de Gaza, Sim, são de casa, sim. ok? Nenhum deles é natural cá de Maputo. Todos são da província de Gaza. Sim, são Ok. de casa, sim. E apesar desse assunto aí, começamos a trabalhar, me deu dinheiro, disse que vai lá comprar material para limpar vidros. Ok? Eu não sabia, eu não sabia limpar vidros. Não sabias de, Não, não não sabias sabia de nada. nada. Já tinhas vindo a Maputo alguma vez? Sim, já. Ok? Me ensinaram ali. Fazia assim, assim. Quando queres cobrar, fazia assim. Os teus amigos ensinaram-te até a cobrar. Sim, a cobrar. Ok? Basta pedir prêmio de qualquer moeda. Aí, basta. Ok, tá bom. Quando me ensinaram, aprendi. No primeiro dia, se partiu, aquilo disse que eu vou cortar o seu salário. Eu disse, mas como? Porque eu não quis. Disse, não sai, você não controlou. Eu disse, ok, tá bom. Ele cortou, foi comprar outro material. Veio trabalhar. E no primeiro dia saí com 50 meticais. Fui quando disse que não, você, seu valor mínimo para você trazer aqui em casa é 300 meticais. Diário. Todos os dias. Todos os dias. Exato. E dinheiro de comida vai se arranjar aí mesmo. Disse, ok. E eu quando chegava aqui logo de manhã, fazia 50 meticais. Ia comer sopa. Depois começaram a trabalhar. Todos os dias acompanhava 300. Quando chegou o fim do mês, ele, quando chega no meu dia, eu perguntei, já é meu salário? Ele disse que não. Próximo mês, agora não tenho dinheiro. Ok? Mas eu perguntei, mas como? Mas todos os dias eu estou a trazer dinheiro para ti. Você está a fazer o que com o dinheiro que eu estou a te dar? Ele disse que estou a fazer minhas coisas. Eu disse, ok, então nós. Isso no primeiro mês? No primeiro mês, sim. Ok. Não quis discutir com ele. Vim começar a trabalhar. Trabalhei. Chegou dia 20. Cobrei. O salário. Disse que vou te dar, meu puto, não se preocupe. Eu disse, ok, tá bom. Trabalhei. Como os bradas. Nós todos ainda não recebemos. Mas todos os dias a gente traz receita de 300 meticais. A gente combinou quando chegou dia 15 do próximo mês. E quando a gente lhe cobramos, ele disse que não, espera, ainda vou levantar no banco. A gente não quis lhe entender. Fomos falar com o chefe do quarteirão. O chefe do quarteirão disse que é isso aí. Disse sim, ok, deixa eu falar com ele. Mas antes o chefe do quarteirão sabia da vossa existência ali no bairro? Sim, sabia. E sabia que vocês fazem esse trabalho para este senhor? Sim, sabia. Ok. Até eram amigos. Sim. Quando vamos disse que ok, é de falar com ele. Quando disse que vamos lá falar com ele. Fomos com ele. E ele não estava em casa. E seguimos lá na estrada. Veio para casa. Quando veio para casa, nos deu cadeira, ele, chefe do quarteirão. Já lhe pergunto, esses miúdos aqui, vieram me dizer que... Alberto, vou pedir para posicionares bem mesmo o seu microfone e não fazer assim muito movimento. Sim. Só para o teu som poder estar bem audível. Sim. O chefe do quarteirão perguntou, esses miúdos aqui vieram me dizer esse assunto, será que já tem 2 meses sem receber. Ainda por cima, come mal, vive mal, dorme mal. Tá vendo? Ele disse que... Em que condições vocês dormem nesta casa, no sítio? Era um quarto para Ok. 10 pessoas. Dormiam no chão, tinham cama, um colchão? Não, era uma esteira. Até estamos a ser apertado.
Era de um dormir aqui, outro dormir aqui, outro dormir lá para lá, outro dormir lá para lá. E perguntou, disse que sim. Até o chefe do ano disse, por que não lhe divide 3 cada quarto? Você, esses putos aqui metem dinheiro para ti, mas você não consegue investir esses putos. Ele disse que não, eu não consigo, é que eles comem muito, até eles não trazem o dinheiro mínimo que eu lhes disse. Às vezes trazem 100, às vezes trazem 150 e a gente lhe desmentiu. Disse que não, a gente aqui todos os dias trazemos 300 meticais, até a gente a se virar, não é ele que está nos virar, não. Ele só quer, tá bom. Diz que, chefe, este mês aqui eu vou lhes dar salários aqui, não se preocupe. Como eram amigos, tipo, ele era brincadeira para ele, não era nada. Ok, chefe do guarda-rão, ele entendeu. Se não quer esse mês passar sem lhes dar salário. Ele disse Todos que sim. os 10 não tinham salário durante 2 meses. Durante 2 meses. Ok. Sim. Ele disse, ok. O chefe do guarda-rão foi para casa. Quando foi para casa, chegou ali e começou a nos apontar. Vocês, vou vos mandar voltar. Que vos chamou aqui, se eu vos mostrei uma puto. Vos mostrei viver, vocês. Que é da escola. Disse que não, a gente não quer saber disso aí. A gente só quer nosso dinheiro. Diz que já mostrou uma puta. Sim. Então isso já era o vosso salário. Sim. Diz, a gente não quer saber. Nós queremos dinheiro. Aí depois nos mandava voltar para casa quando já nos deu no salário. Disse que vou vos dar, não se preocupa, meus putos. Disse que tá bom. Vamos trabalhar. Voltamos sem, não lhe damos dinheiro. Levamos dinheiro para o povo que hoje não trabalhamos nada. Disse, como vos dar salário assim? Eu disse, não. Então nos dá salário aquele que a gente trabalhamos. Disse que não vou vos dar nada. Ele jurou assim mesmo, não vou vos dar nada. Voltamos para o chefe do guarda-rão. Fomos falar com ele. Disse que não, ele deixa, eu já não quero falar mais com ele. Foi na Luís Cabral. Fui chamar Mahindra. Veio. O chefe do quarteirão foi até às 4. Sim, foi até às 4. Veio ele chamar. Fui chamar Mahindra. Fui com ele para lá. Lhe encontraram como ele fazia a cama. Lhe encontraram no trabalho dele. Lhe carregaram para a esquadra. Quando chegaram na esquadra, nem chegaram a dizer que vamos lá chamar aqueles putos para vir testemunhar. Logo direto para a cela. Da cela e transferiram. Não sei que ele foi para Machava, aquela cela da Machava. Okay. Muito bem, obrigado, Alberto. Alberto Jaime Costa. Sim. Muito obrigado. Vai prosseguir. Doutora Catarina, doutor Júlio, uma história muito triste. O que pode-se dizer? Estou sem isto. Acabo não tendo aqui alguma questão por colocar. Eu acho que ouvimos todos nós. O que dizer sobre... É um exemplo de várias outras situações. Parece que o salário destas crianças que estão a fazer um trabalho, quer dizer, estão a exercer funções muito fora daquilo que é o normal, porque estão em Maputo. Parece que o salário é o fato de saírem das suas zonas de origem até a cidade capital. O que dizer sobre isto? Certo. A história do Coça, se calhar existem muitas coisas que passam por isso, que é de facto muito chocante. Muito chocante. Está de parabéns ao chefe do guarda-rão porque fez aquilo que é o seu papel de efetivar uma denúncia para que haja uma responsabilização a quem comete delito de género. Porque chamar crianças de onde praticamente eles viviam com os seus pais, encarregados de educação, por aí em diante, para vir e submeter a condições desumanas, isso nem ao diabo agrada. Nem ao diabo agrada isso, porque não é o normal. Não é o que deve se esperar de um homem normal. Então, essa condição de infringir maus tratos, a submeter a trabalhos e por fim, não lhes remunerar, não é o correto. Não é o correto. Nós, como sociedade, temos que denunciar isto para que haja uma responsabilização
de quem assim procede. Porque vamos normalizar isto. Há quem vai achar como algo fazível. Amanhã é o coça, depois da manhã vai ser o vinho. No outro dia praticamente será na família a fulá e por aí em diante. Então, numa condição, nós como sociedade temos que dar um basta, porque as crianças não devem ser submetidas a isto. Sim, tem que haver o acompanhamento normal, esta criança ver qual é a inclinação para que seja acompanhada e atinja aquilo que almeja para que seja o seu amanhã. Porque imaginemos se todo mundo passasse nesta condição de ver interrompido o seu direito. Acho que se calhar o comboio nem estaria aqui a apresentar o programa. Então tem que haver o acompanhamento, o racional, para que amanhã tenhamos doutores, médicos, polícias, por aí em diante. Porque o país depende de facto desta camada. E esta camada, para que se tornem homens do amanhã, tem que haver um acompanhamento. Faltando este acompanhamento, estamos a hipotecar o futuro do país. Então não temos que fazer isto. Vai um apelo ao chefe do quarteirão, caso exista caso do gênero, denuncie essas pessoas, denuncie a pessoas que praticamente infringem trabalhos ou maus tratos à criança, para que sejam de facto responsabilizados. Muito bem, professora Catarina. Sim, eu quero parabenizar ao Alberto, né, e os demais que estavam junto com ele. Epá, é uma coragem que eles tiveram, porque estando ali alguém que está vindo de um outro país, a passar por essa situação, desculpa, de uma outra província, obrigada, Exato. a passar por esta situação, não tem teto cá. O único teto que tem é aquele que aquele senhor diz que é teto de um quarto para 10 pessoas. E tiveram essa coragem de ir falar com o chefe de quarteirão para fazer essa denúncia, sabendo que há probabilidade do chefe de quarteirão, uma vez que é amigo do fulano, entrar em um consenso e continuar a ser explorados e não ter como fazer, porque não tem onde dormir, tem que continuar ali. Foi um ato mesmo heroico. E parabenizar também o chefe de quarteirão por ter tomado essa decisão mesmo de ir até a esquadra, denunciar. E está aí o resultado. O senhor já não está lá, mas roubou a infância de muitos jovens. Esses jovens estavam lá em Gaza, com certeza estavam a estudar. Eu tenho certeza absoluta. Com certeza não tinham condições suficientes para arcar com os custos, mas estavam lá a tentar. Deus não sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe como é que ia terminar se eles continuassem a estudar lá. E vieram para cá e não tiveram como mais voltar. Tiveram que ficar aqui a trabalhar. E até hoje o Alberto está ali, está a trabalhar, mas já por conta própria. É uma situação muito triste. Se esse senhor não tivesse ido lá, ir buscar a ele estaria lá a concluir o seu ensino secundário ou o seu ensino primário. Talvez já teria todo o ensino secundário concluído, quem sabe? Quem sabe? É muito triste. Muito bem, professora Catarina, olhando mesmo para este ponto, tem que ver com a educação, a professora acabou vendo esta necessidade de criar atividades de currículo escolar para estas crianças que em algum momento são retiradas das suas famílias e prometem até que vão continuar a estudar cá na cidade capital. Eu acho que foi isso que aconteceu também consigo, Alberto. Sim. A expectativa era mesmo vir a Maputo também para estudar. Para vir e trabalhar. Apenas para trabalhar. Mas sim, tinhas a ideia de voltar à escola? Sim, tinha, mas não tinha condições. Ok. E lá na província de Gaza, quando saíste de lá, ias à escola e qual é a classe que frequentava? Terminei na nona classe. Ok. E eu sou órfão. E concluí até nona classe. Depois fiquei órfão. Okay. Já, primeiro, eu não tenho... Meu pai não o conheci. Só minha mãe, foi ele que solicitava
Suas necessidades. necessidades. Ok. Sim. E depois ele acabou de falecer, fiquei assim. Muito bem, e a professora Catarina conheceu o Alberto e é um dos seus alunos. Sim, ele é um dos meus alunos da turma do 24 de julho. É uma vez que as minhas turmas chamam pelo nome das avenidas, uma vez que trabalho nas avenidas. Eu conheci eles porque eu vi um dia, reuni eles, conversei com eles, perguntei sobre os sonhos que eles tinham, porque eu sei que têm sonhos que foram quebrados. E eles falaram de diversos sonhos, querem ser polícias, médicos. Temos muitos médicos ali a limparem vidros de carros. Até temos um presidente a limpar vidro de carros lá. Quem é? O Ben, certo? Sim. O Ben. Um deles lá que Sim. quer ser presidente. Exato, tem um Ok. deles que quer ser presidente da República. Temos um que quer ser o pastor da igreja. Ele já foi pastor, mas não pastor da igreja, foi pastor de gado. Obrigado. Ok. Veja Ok. só, mas agora quer ser pastor da igreja. Mas não tem como ministrar, por quê? Não sabe ler perfeitamente, dificilmente compreende o que lê. Então, essa grande dificuldade que ele tem. É por isso que aproximou-se a professora Catarina para poder aperfeiçoar a leitura de modo a conseguir ministrar, para conseguir passar a palavra de Deus para os outros. Ok. Então, não imaginas, todos que fazem parte da turma do semáforo do 24 de julho, assim como as outras, tu tem uma vontade enorme de voltar à escola, grande, enorme mesmo, uma vontade que não deixa ninguém alguém que vá lá visitar, não lhe deixa com aquele receio de, esses só estão aqui para passar tempo. Olha, que eles param de ganhar aqueles 10, 5 meticais ou vender uma coisa para 1 minuto não, 45 minutos já 1 hora com a professora Catarina. Diabo. Então é impressionante, é Ok. impressionante. Eles foram limitados, Jaime, todos eles. Alberto, aliás, fala-nos dessa experiência de voltar a ver ali um quadro, uma sala de aulas, vamos lá, podemos considerar uma sala de aulas móvel, uma professora ali com bata, a dar, a explicar ali a matéria. Como é que foi o teu primeiro dia e olhando para este tempo todo até hoje, sentes que estás a aprender? Sim. Me sentia que, tipo, já estava na sala da aula, já, com antes. Aí eu fiquei muito feliz. E até peguei outras coisas. Lembraste Sim. de outras coisas? Sim, de outras coisas que a professora estava a andar a nos dizer, a nos ditar, a nos ensinar. De outras coisas a gente sabia. Sim. Ok. Teus amigos, junto dos teus amigos, quando voltassem para casa, ou melhor, porque ainda continua este processo de aulas, quando voltam para casa, como é que vocês fazem para rever a matéria? Porque sabemos nós que saem da rua já cansados. Como é que é? Sim. Eu acho que essa parte, eu levo o material deles para casa. Então, rever a matéria assim como tal, não posso dizer que rever sem o conteúdo na mão. Mas isso deve-se ao fato de estarem na rua, trabalhar e depois voltar para casa muito tarde. Okay. Houve Não há uma vez que no início eu deixava os cadernos com eles, mas era uma segunda-feira, tínhamos aula, então eu fui lá, não fui porque estava a chover e eles já haviam levado o material escolar, porque a professora Catarina vinha e o material molhou. Molhou mesmo. O Até material outros molhou. perderam. O material molhou. Então, tive que arranjar um outro material. Depois que arranjamos um outro material para eles, eu passei já a levar o material para poder conservar. Então, dificilmente eles fazem aquela revisão, dita revisão, porque revisão não é só chegar em casa e lembrar o que a professora Catarina disse. Tem que olhar, ler. Okay. É isso. E os trabalhos de casa, o TPC, como é que fazem? Sim, a professora Catarina só escreveu no quadro. Só a gente ficará a saber que aquilo não é nosso TPC. Temos que saber que quando a professora Catarina vir, é para a gente logo
logo acertar. Ok. Yeah. Sim. Eles não podiam esquecer daquilo que eu disse, né? Como TPC. Eles tinham que. Eles devem, desculpa, eles devem fixar o TPC na cabeça. Olha, esse é o vosso TPC. Próximo ano eu vou colocar essa mesma frase para vocês poderem preencherem, se for para preencher. Vou colocar esse mesmo exercício para vocês fazerem esse cálculo. Então, dificilmente alguém vai esquecer, a saber que, pá, vem aí uma quinta-feira, a professora Catarina vem para poder cobrar. Ok. E neste desenvolvimento todo, a professora, essas crianças percebo que mostram esta vontade de querer regressar à escola, sentar numa carteira e continuar os estudos. Como é que tem sido para ti ouvir estes pedidos diários? Porque sei que são várias crianças. Como é que tem sido ouvir estes pedidos e talvez não poder, não ter esta condição de responder aquilo que é o anseio dessas crianças de voltar, porque acredito que muitas delas querem voltar, querem voltar de forma rápida à escola, porque as aulas que a doutora tem dado desperta Sim. esta vontade que em De algum momento querer talvez voltar à escola. esteve adormecida Sim. por esta situação de ter saído de Gaza para Maputo e simplesmente estar a trabalhar. Yeah, eu vou dizer-te uma experiência que tive no final do ano passado. Eu me senti tão incapaz, mas tão incapaz por conta desse momento de ter que levá-los de volta à escola. Porque não é só a Catarina querer levá-los para a escola. Muitos que estão ali não estão documentados. Muitos que estão ali vêm das outras províncias. Então, se estudou numa outra província, não pode começar de zero, começar a estudar a primeira classe aqui. Tem que fazer o levantamento dos certificados deles nas províncias que estiveram a estudar. E também tem aquela situação de um aluno que não tem nem sequer uma documentação. Como é que você vai inscrever ele na escola sem sequer uma documentação? Como é que eu até conversei com o Ministério para que me dessem alguns exames da alfabetização para que eles pudessem ter uma equivalência, não perdessem um ano só a estudar com a professora Catarina, mais nada, para poder ter a equivalência. Mas mesmo assim, como é que alguém vai dar a equivalência a alguém que não tem nem sequer uma documentação? E eu, quando bato as portas, olha, preciso disto, muitas das vezes tenho tido muitas dificuldades em ter respostas. Não sei, talvez é porque a professora Catarina e mais alguns jovens que estão a fazer esse trabalho, é necessário parcerias bem fortes, organizações governamentais, assim como organizações não governamentais, porque é algo muito vasto. Eu percebo isso, que é algo muito, muito vasto. É impossível eu sair daqui para Gaza e fazer levantamento de documentos para cada aluno, mas o Ministério da Educação pode fazer isso. Okay, muito obrigado. Dr. Júlio, diante desta situação, temos aqui um exemplo do Alberto e das demais crianças que têm esta oportunidade de voltar à escola, mas eu acho que é importante que, principalmente nas comunidades, comecemos a tomar aquilo que é a atenção. Ao vermos um grupo de crianças numa residência, é importante que as pessoas procurem perceber do que se trata naquela casa, informem os chefes do quarteirão, os secretários do bairro, e estes, por sua vez, canalizam esta informação ao gabinete, à polícia, para que possamos reduzir ou mitigar de uma vez por toda esta situação do trabalho infantil. Certo. O mais importante é isso, como eu disse, porque se a gente deixa isso, será visto como algo normal. E o comboio vai fazer, o Júlio vai fazer, a doutora vai fazer, o Costa vai fazer, e vira um modus vivendi de uma sociedade que praticamente tem regras. Então, isto não procede. Quem esteja a vivenciar isto, por amor de Deus, aproxime a polícia, denuncie, e nós, como a polícia, vamos fazer aquilo que é o nosso trabalho, aquele trabalho que a lei preconiza para estancar a onda crescente de tráfico de pessoas, porque estamos aí a hipotecar o futuro dessas crianças.
Porque, olha, temos aqui um engenheiro aqui. Hein? Temos pessoas que praticamente seriam mais-valia para esse país. E perdemos o foco. Vamos ter que empregar um estrangeiro. E as coletas públicas vão ter que ser esvaziadas porque temos que pagar caro aquele que fizemos o quê? Que é um estrangeiro. Porque não tem, olha, o país depende de nós mesmos. Este é o nosso país. Nós temos que fazer alguma coisa para esse país. Amar o país, isso é muito importante. Caso a gente deixe isso, praticamente estaremos a desligar-nos daquilo que é o nosso. Temos que trabalhar afincadamente para estancar a onda crescente de tráfico de pessoas. Trabalhos infantis, não. Aquele que praticamente esteja... Porque outra coisa muito importante é, comboio, questões relacionadas com crianças deve, de facto, mover com toda a sociedade. Qualquer um poderá, de facto, efetivar a denúncia. Este problema passa de uma condição particular, mas sim deve mexer com a sociedade. Então, todos nós somos obrigados a denunciar questões generalmente ligadas com o tráfico de pessoas, trabalhos infantis, para, de facto, a gente erradicar isto, porque caso deixemos, vamos perder a noção daquilo que é o nosso país, a noção da nossa moçambicanidade. Okay. Alberto, o que é que tens a dizer em jeito de últimas considerações? Sabemos nós que a doutora Catarina está neste processo para poder voltar à escola. O que tens a dizer em jeito de últimas considerações para os teus amigos que estão a acompanhar o programa agora, que talvez em algum momento têm ignorado aquilo que são as atividades que a doutora Catarina tem feito nas ruas. Deu um exemplo, tinha esquecido até de ler e hoje já tens a estabilidade de ler. O que é que tens a dizer aos teus amigos? Vou dizer para os meus amigos que para força para a professora Catarina, que nos dá nos fazer lembrar das coisas que a gente tínhamos esquecido. E muito obrigado para a professora Catarina pela coragem dela. Só mais nada. Ok, professora Catarina, em jeito de 30 segundos, estamos sem tempo. O que é que tens a dizer aos pais encarregados de educação, a essas pessoas que em algum momento têm contratado essas crianças para exercer o trabalho infantil? Querer dizer que antes de levar uma criança para fazer um certo trabalho, dizer que vai pagar, pense que estás a estragar o futuro daquela criança. Mais nada, obrigada. Onde é que a doutora Catarina pode ser encontrada? Eu sei que está meio parada, mas tem colegas também que exercem essas atividades. Sim, na Avenida Kenneth Kaunda pode encontrar lá o professor Ercílio Maci e na Avenida 24 de Julho. Okay. Doutor Júlio, em jeito, 30 segundos, peço para deixar o contato para quem talvez vir estas situações e ligar para a linha do gabinete e fazer a denúncia. Certo, não tenho decor, mas vou deixar com a produção o contacto para que efetivemos denúncia caso a gente venha isso. E temos que pôr um basta nessa condição de trabalhos infantis, porque não estamos a ajudar o crescimento normal do país, porque esta camada que estamos a hipotecar o seu futuro hoje é que deveria ser útil para amanhã. Então não temos que deixar isto e normalizar-se, temos que estancar esta onda crescente que assola o país, questões, digamos nós, de trabalhos infantis. Okay. Muito obrigado. Sabemos nós que dia 12 é o Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil e já começamos, acreditamos que vamos chegar até ao objetivo. Obrigado a Alberto Jaime Coça, né? Assim, obrigado à doutora Catarina, obrigado doutor Júlio, obrigado a si, caro telespectador, gratos pela atenção dispensada. Estamos com promessas de voltar próxima sexta-feira, mesma hora. Tchau, tchau. Até a próxima.